Olá, quinto ano. Vamos à nossa aula de história de hoje. Tema da nossa aula: primeiras expedições. Colonizar o Brasil não era de início o principal objetivo de Portugal, que estava mais interessado nos lucros obtidos com o comércio de especiarias com as Índias. Ao chegarem ao Brasil, crianças, os portugueses estavam bem mais preocupados em desenvolver o comércio oriental do que se arriscar com as desconhecidas terras brasileiras. Foi de tal modo que nas 3 primeiras décadas da nossa colonização, de 1500 até 1530, os portugueses pouco fizeram por aqui. Alguns historiadores chegam a dizer que os 30 primeiros anos de nossa colonização foram marcados por um certo abandono. Foi o período de 1500 a 1530, denominado período pré-colonial, certo? Então, pelo fato de estarem mais interessados nos lucros obtidos com o comércio de especiarias com as Índias, Cabral deixou o Brasil no dia 2 de maio de 1500, prosseguindo com sua meta de chegar às Índias. Após sua partida, Portugal enviou para cá apenas expedições temporárias. Vamos lá, falar um pouquinho sobre as expedições temporárias, as primeiras expedições. Expedições exploradoras. A primeira expedição exploradora foi em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, com a participação de Américo Vespúcio e com o objetivo de explorar o litoral. Chegou ao Brasil na altura do Rio Grande do Norte, costeando o país. Nomeou uma série de acidentes geográficos, como o Cabo de Santo Agostinho, que é um município brasileiro no estado de Pernambuco, o Rio São Francisco, a Baía de Todos os Santos, o Rio de Janeiro, o Cabo de São Roque, que é Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Verificou que o Brasil não era uma ilha, batizando de Terra de Santa Cruz. Vamos lá. Agora, a segunda expedição exploradora em 1503. Vejam aí o arquipélago de Fernando de Noronha. Essa expedição, crianças, foi comandada por Gonçalo Coelho. Contou também com a presença de Américo Vespúcio. Tinha como objetivo descobrir o ouro e metais preciosos. Chegou ao Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, crianças, é um arquipélago vulcânico, tem o nome da sua maior ilha. Fica em Pernambuco. É formado por 21 ilhas, mais ilhotas e rochedos, certo? A nau Capitania, embarcação de comando da esquadra, naufragou e a expedição se dividiu. Américo Vespúcio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de pau-brasil e regressou a Lisboa. Gonçalo Coelho, ao que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Agora, as expedições guarda-costas de 1516 a 1526. Os produtos brasileiros, especialmente o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertaram grande interesse nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante, com a presença dos corsários, que eram piratas a serviço de um rei,
fez com que Portugal organizasse um sistema de defesa e proteção às expedições guarda-costas. A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou e aprisionou navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou ao Brasil em 1526, quando ocorreu a segunda expedição, 10 anos após a primeira. No seu retorno, Jacques encontrou o cenário ainda mais conturbado, devido à atuação de corsários estrangeiros. Crianças, os corsários eram piratas a serviço do rei que roubavam cargas, roubavam com autorização de um rei, para provocar prejuízos econômicos em nações inimigas, ok? Agora, expedição colonizadora. Como a partir de 1530 o comércio português entrou em decadência nas Índias, e nessa época a Espanha já havia descoberto ouro e prata em suas colônias americanas, Portugal resolveu mudar de atitude em relação ao Brasil. Em vez de manter as expedições exploradoras temporárias, enviou em 1530 uma expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Nessa expedição, trouxeram colonos, sementes, instrumentos agrícolas, plantas e animais domésticos. Os objetivos dessa expedição, crianças, eram fundar núcleos de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses, explorar o litoral até o Rio da Prata. Suas principais realizações foram ataque das tropas pernambucanas aos corsários franceses na Paraíba e no Rio Grande do Norte, exploração da costa do Maranhão por Diogo Leite, exploração do Rio da Prata por Pero Lopes de Souza, fundação da Vila de São Vicente em 1532, primeira vila do Brasil, por Martim Afonso de Souza, início da agricultura da cana-de-açúcar no Brasil. Esse feito fez parte do comércio mundial, sendo a maior riqueza da colônia. Construiu o primeiro engenho do governador. Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e confiou o governo da Vila de São Vicente ao padre Gonçalo Monteiro. O rei D. João III decidiu adotar outro sistema de colonização, ok? Nessa época, quando Martim Afonso de Souza estava voltando para Portugal, ele aconselhou o rei a colonizar toda a terra, pois outros tinham interesse em nela se estabelecer para procurar riquezas, certo? Esse tema, criança, está no nosso livro de História, das páginas 143 até a 149. Realizem os exercícios das páginas 146 até a 149, ok? Muito obrigada, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Beijos!